Você já ouviu falar em termografia? Provavelmente essa palavra não é estranha para você, né? Termografia, se a gente for pensar, né, na questão termografia, seria mais ou menos a gente poder ver, né, a temperatura através de uma imagem, né? Então seria mais ou menos isso. A termografia, ela é utilizada em diversas aplicações e na área médica, ela pode detectar nas áreas do nosso corpo, através de uma câmera específica, alterações de temperatura. E, obviamente, que alterações de temperatura pode significar aumento, né, de um processo infeccioso, inflamatório, e isso pode ser detectado através de uma câmera. Então, a termografia é mais uma tecnologia, né, que está avançando e pode aí fazer parte, né, dentro de um portfólio de tecnologias para o diagnóstico das doenças infecciosas. E dentre uma delas está a osteomielite, que é uma infecção óssea, causada por diferentes bactérias, e essa infecção ela pode ser até mesmo diagnosticada. A gente pode usar a termografia para fazer o acompanhamento desses pacientes. Ainda é uma tecnologia muito incipiente nessa área, tem sido muito pouco pesquisada, tá? Mas os trabalhos estão avançando. E é por esse motivo, né, que eu convidei a professora Vale Stassi, que é especialista em termografia, para contar um pouquinho para nós esse trabalho que ela está desenvolvendo na área de termografia das doenças infecciosas. Olá! Vou falar para os senhores um pouquinho sobre a termografia médica aplicada no acompanhamento da cicatrização óssea e também em fraturas agudas e nos diagnósticos de pseudoartrose, como também a aplicabilidade da termografia nos casos de osteomielite crônica. A termografia é uma tecnologia inovadora que capta a radiação emitida pelos corpos e converte em sinais elétricos, onde são mensurados na nossa tela da câmera termográfica por distribuição de cores, onde podemos acompanhar a distribuição vascular dentro da região avaliada. A aplicabilidade dela está sendo muito forte na área da medicina, em algumas áreas mais profundamente aplicadas, outras não. E a ênfase maior agora é a inserção da termografia médica nos estudos da ortopedia e traumatologia. Esta é uma câmera termográfica médica de uso clínico realmente, é uma câmera bastante potente, onde nós podemos fazer as aferições nos estágios da cicatrização óssea, bem como dentro de pronto-socorro, avaliando a correlação da imagem térmica com as imagens radiográficas. E os dados são impressionantes. Mesmo antes do paciente ir para o raio-x, nós fazemos a imagem térmica e os pontos mostrando a temperatura mais alterada são bastante correlatos com a imagem radiográfica no ponto real da fratura óssea. Nos casos de pseudoartrose, nós conseguimos perceber o aporte biológico, ou seja, a vascularização no local da remodelação óssea, se ela está suficiente promovendo esse aporte biológico para que ocorra uma cicatrização ou não. Temperaturas inferiores a 23 graus, nós consideramos que interrompeu a cicatrização óssea. Então é muito importante porque a termografia médica, ela dá dados adicionais ao diagnóstico no acompanhamento na evolução clínica do paciente. A imagem de raio-x, ela nunca será substituída por uma imagem termográfica. Porém, o raio-x nos mostra dados anatômicos. E a imagem termográfica corrobora os dados com adicionais fisiológicos do comportamento da cicatrização óssea. A termografia, ela tem que ser aplicada em ambientes controlados. A gente não pode utilizar esse equipamento em qualquer tipo de ambiente que tenha incidência muito forte de calor, correntes de ar. O equipamento realmente precisa de um protocolo ajustado para que possam ser feitas as imagens em tempo real e podendo ser realizada pelo médico quantas vezes forem necessárias, porque ela é inócua, não emite nenhum tipo de radiação e isso é bastante importante, além da portabilidade do equipamento. Importante destacar que nos diagnósticos de pseudoartrose de tíbia são tratamentos muito longos e a quantidade de exposição a raio-x que esses pacientes são submetidos realmente é considerável. Não que em toda semana eles acabem fazendo raio-x, mas são expostos a uma constância de exames e isso cumulativo pode ser prejudicial à sua saúde. Se a termografia médica realmente for
aprovada, considerada pela saúde pública e inserida nos departamentos de traumatologia, nós teremos condições de intercalar exames de raio-x com os exames de imagens termográficas, dando suporte ao médico nas decisões clínicas do tratamento. Dessa forma, vamos mostrar algumas imagens no acompanhamento clínico de pseudartrose de tíbia, osteomielite de tíbia e também mostrando algumas imagens de fraturas agudas retiradas nos hospitais da cidade de Curitiba. Aqui nós podemos observar um caso grave, de pseudartrose de tíbia com grande perda óssea, onde vocês podem observar na imagem. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho. Que nós temos ali faltando um pedaço de osso, o osso está seguindo até a sua consolidação final, e aqui ainda o paciente vai para uma cirurgia, onde vai ter feito uma debridação óssea, e a retirada da pele que invaginou dentro do terço distal da tíbia. E a imagem termográfica correspondente, mostrando as áreas com maior vascularização, para que vocês possam entender, as áreas quentes são as brancas, vermelhas, laranja e amarela, e as áreas frias com menor vascularização, chegando no azul, no verde, roxo e preto. Então podemos observar que até onde está o início da falta do tecido ósseo, nós já temos ali uma temperatura mais fria. Salientando igualmente que os dados não são analisados de forma apenas qualitativa, mas sim quantitativa por meio de dados processados pelo MATLAB ou pelo software estatístico do próprio equipamento da FLIR System. Novamente a imagem correspondente, onde nós podemos avaliar as temperaturas então em tíbia proximal, na diáfise de tíbia, tíbia distal, e estabelecermos um delta de temperatura próximo às inserções dos anéis de fixação do fixador externo do método Lisarov, bem como acompanhar os processos de solidificação. Na imagem, vocês podem perceber que eu inseria então um círculo para que pudéssemos avaliar a temperatura nessa região no comparativo com o membro contralateral. Eu também posso conseguir estipular uma linha de corte, onde eu coloco aqui em cima, e a gente também vai ter um outro dado adicional sendo rastreado, bem como ou um outro tipo de formato geométrico para a gente avaliar uma outra região que queremos ter uma ideia da temperatura local. E também um delta de temperatura que podemos colocar aqui em diáfise tibial, para sabermos a temperatura no membro contralateral para o comparativo com o membro que está no processo de tratamento. Aqui nós podemos ver o paciente já com a união óssea na parte distal de tíbia, ou seja, esse paciente teve um regenerado ósseo de 16 centímetros. Aqui é logo após a cirurgia, então vocês vão poder observar a imagem térmica, mostrando então um aporte vascular bastante interessante, promovendo então essa cicatrização óssea. Ou seja, a imagem radiográfica, como dito anteriormente, nos dá dados anatômicos. Porém, a imagem termográfica, ela corrobora e adiciona dados a mais para a avaliação clínica do médico em relação ao protocolo proposto de tratamento, individualizado a cada paciente.